Olá, meu aluno da Escola da Prevenção, seja bem-vindo! Esta é a nossa aula grátis de número 12 e a gente vai abordar o assunto análise de risco. Você sabe explicar esses 5 termos? Que 5 termos que nós vamos aprender na aula de hoje? Perigo, risco, desvio, causa e incidente. Você vai terminar essa rápida aula dominando esse assunto ligado à análise de risco. E por que nós estamos colocando essa aula hoje? Porque hoje é dia 2 de dezembro e amanhã, no dia 3 de dezembro, completam-se 30 anos do acidente de Bhopal, na Índia, que resultou no falecimento de 3.800 pessoas, entre outros incapacitados permanentes. Mas antes da gente começar, DJ, solta a vinheta! Muito bem, vamos começar por perigo. Origem da palavra perigo vem do inglês hazard. Essa terminologia de gestão de riscos, ela começou lá na década de 60, 70, e aí por isso a gente usa alguns termos em inglês, mas a gente vai traduzir esses termos por português, porque o que a gente fala aqui no Brasil é português, certo? Muito bem. Então, o perigo, ele é o quê? É uma condição característica ou uma circunstância que tem o potencial de causar algum dano. Os perigos, eles são identificados, os perigos, eles são reconhecidos, enquanto que os riscos são avaliados, ok? Julgados. Então vamos lá. A origem da palavra risco vem do inglês risk, é a chance da ocorrência de um evento versus a severidade das consequências desse evento. A chance, quando a gente fala de chance, a gente está falando de uma probabilidade, tá legal, pessoal? Chance é probabilidade. O que é uma probabilidade? Pensa assim, ó, ao jogarmos um dado, qual é a chance de sair, por exemplo, o número 4? E aí você vai calcular essa probabilidade. Bom, o dado tem 6 números. A chance de sair um número em 6 é 1 sobre 6, 1 dividido por 6. Essa é a probabilidade. Severidade é uma medida do dano causado pelo evento. O dano ele pode ser de 3 dimensões. Pode ser lesões, que podem ser permanentes ou não. O dano ele pode ser material, tanto ao patrimônio próprio da empresa, quanto também ao patrimônio de terceiros. E o dano também pode ser imaterial, como danos à imagem da empresa, à moral dos funcionários, a autoestima dos funcionários, ok? Muito bem. Agora, riscos, eles são avaliados em termos de sua probabilidade de ocorrência e gravidade, como eu já expliquei aqui. Muito bem, então você já entendeu a definição de perigo e a definição de risco, certo? O perigo, ele é identificado ou reconhecido, enquanto que o risco, ele é avaliado em termos de uma probabilidade de consequência. O risco, ele é avaliado. Agora vamos entender a palavra desvio. O desvio, leia comigo esse trecho para você entender melhor. O desvio é qualquer ação ou condição que tem potencial para conduzir diretamente ou indiretamente a danos a pessoas, ao patrimônio ou causar impacto ambiental, que esteja fora dos padrões estabelecidos por normas, procedimentos, leis, sistemas de gestão, etc. Então, pessoal, o desvio ele lembra um pouco o conceito de perigo, mas eles não são iguais. O desvio ele está ligado a uma não conformidade, um desvio em relação a algum padrão, um requisito que tenha sido pré-definido. O desvio ele é desconforme com o que é considerado mais adequado por essas normas, esses procedimentos que a gente citou. Eles podem ser detectados através de inspeções, sendo um importante conceito nas auditorias comportamentais. Já os perigos podem ser detectados nas inspeções e também através de técnicas de análise de riscos, como por exemplo RASOP, análise preliminar de perigo e análise preliminar de riscos, entre outras. Aliás, a próxima aula, a aula de quinta-feira, tá? A aula grátis de número 13, a gente vai apresentar algumas dessas técnicas de análise de riscos, tá legal? Bom, todo desvio é um perigo, mas nem
todo perigo é um desvio, ok? Muito importante esse conceito para a gente entender agora, para a gente seguir para o nosso próximo bloco, onde a gente vai falar de causa, tudo bem? Bom, a causa ela ocorre quando? Quando o perigo e o risco passa a ser, quando ocorre o acidente, o perigo e o risco passa a ser a causa. E é mais fácil da gente entender isso graficamente. Percebe aqui nesse desenho, nessa imagem, na parte que está acima dessa linha sombreada. Antes eu tenho um perigo ou um desvio, e aí todo desvio é um perigo, como a gente já aprendeu, mas nem todo perigo é um desvio, ok? Então o perigo e o desvio caracterizando, levando a um perigo, que pode causar um acidente, e esse acidente pode causar danos, ok? Tem um pequeno desvio aqui que eu já vou explicar para você, porque é o quinto termo que a gente vai aprender, que é o termo de incidente. A gente já vai voltar nisso daqui. E abaixo da linha pontilhada, quando acontece o acidente, a terminologia muda, mas o desenho é o mesmo. Eu tenho o perigo e o desvio sendo chamados de causa raiz, certo? E essa causa vai causar um acidente que vai causar danos. As causas, geralmente, as causas que estão no início da sequência, dessa sequência lógica, são chamadas de causas raiz. As técnicas de análise de acidentes servem exatamente para explicitar, para montar, estruturar essa cadeia de eventos, essa lógica, desde as causas até os danos. Muito bem, com isso, pessoal, já aprendemos o conceito de perigo, desvio, aprendemos o conceito de causa, ok? E aprendemos o conceito agora de incidente, que é o que a gente vai ver para finalizar essa aula. O que então é um incidente? É um fato com uma grande capacidade de causar dano. Porém, não acontece o acidente, não acontece o dano. Também conhecido, muito conhecido como quase acidente. O incidente ele é muito importante na prevenção, porque ele mostra, ele deixa claro e evidente os perigos e desvios, sem que para isso nós tenhamos que suportar os altos custos de um acidente, ok? Então, pessoal, por isso que nesse desenho que a gente mostrou aqui, o perigo ele pode levar a um acidente, mas na maior parte dos casos, ele vai levar a um incidente. E eu recomendo que você leia um artigo lá na Escola da Prevenção, no site da Escola da Prevenção, que é escoladaprevencal.com, né? Prevenção sem a cedilha e sem o tio. No menu colunistas, procura lá um artigo chamado Prevenção e Controle de Perdas, do colunista Denis Leão, para você conhecer um pouco melhor a pirâmide de Bird, ok? Você entender um pouco melhor sobre esse conteúdo. E uma dica final para as empresas, muito importante, incentivar os funcionários a informar sobre os quase acidentes ou incidentes. Né? Independente se o funcionário ele foi um observador ou se ele foi o protagonista da situação, incentive, tenha um plano para incentivar os funcionários a reportar, porque é muito melhor para o prevencionista trabalhar em cima do incidente do que trabalhar na investigação de um acidente. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa aula. Clica aqui nesse balãozinho para você assinar o nosso canal. E se você estiver vendo esse vídeo no site da Escola da Prevenção, logo aqui abaixo tem um botão para você baixar esse mapa mental que a gente acabou de ver aqui. Olha só a aula que a gente acabou de ter. Foi todo esse conteúdo aqui que foi passado para vocês e vocês vão poder baixar isso lá no site da Escola da Prevenção, ok? Esse mapa mental que fica como um resumo dessa aula que a gente acabou de ter. Grande abraço, até a nossa próxima aula grátis na Escola da Prevenção. Tchau, tchau!